E aí é um negócio, é como se fosse um vírus, né? Astral. É um vírus astral. Então é um negócio que vai impregnando e a gente não consegue controlar, porque muitas pessoas não acreditam que existe esse mundo dimensional. Por isso que é interessante a gente entender. Tem coisas que é do corpo, tem coisas que é da nossa mente, mas muitas coisas são de chips, implantes, larvas, tudo que a gente pega naquele ambiente e traz pra gente, né? Então a gente tem que fazer uma limpeza energética. E às vezes a gente fala materialmente com algumas pessoas, elas falam assim, vou dar uma reforma, então aqui, já que estão se sentindo pesado, assim, vai dar uma casa lá, você fala, beleza, só dá uma reforma lá, pinta, deixa ela bonita, ela fica materialmente bonita ali, mas às vezes não é suficiente, né? Então, Não porque não está na casa, está na terra. É a energia da terra. O que aconteceu lá há 167 anos atrás? Que eu te falei, tem brigas por território, brigas de tribo, tem desova de corpo, magia feita com pessoas, com sacrifícios humanos, magia feita com animais. Que tipo de energia está naquele local, né? Então, as pessoas sentem às vezes e não conseguem identificar. E aí, dentro da casa, começa a acontecer coisas estranhas, com a família, com a criança não dorme direito à noite, porque a criança não sabe falar quando é muito pequenininho. Então a criança fica agitada, não dorme direito à noite. O casal começa a brigar muito mais, porque tem aquela energia de briga, de posse, né? Então, aquela energia que está lá passa para o campo energético das pessoas. E a gente começa a fazer coisas, às vezes, que não é nossa, são coisas diferentes, né? E aí se você não acredita no lado espiritual, você vai falar, bom, tem alguma coisa acontecendo aqui, mas aí começa a culpar o outro, né? Aí aquela briga, que era para ser uma discussãozinha, começa a virar uma bola de neve. E os espíritos que estão lá, as entidades, estão lá só aplaudindo, falando que bom, porque agora eu vou me alimentar muito mais dessa energia negativa das pessoas, né? e é uma coisa que eu acho que é super interessante a gente falar, porque eu já vi comentários de outros podcasts que a gente fez, e as pessoas ficam com dúvida. Eu moro num prédio de, sei lá, 22 andares. Uhum. Aí, em cada andar, vão ter, sei lá, 2 ou 3 apartamentos. E aí, a pessoa tem aquela dúvida que é pertinente. Naquele quadrado que é o apartamento dela, ela consegue manter uma energia positiva. Mas aquele apartamento, ele está dentro de uma estrutura coletiva, certo? Uhum. Está num terreno que é o caso que você falou. Então, assim, 22 apartamentos, ou no mínimo, né, um por andar, se for o caso, vai ter, se tiver 22 andares, ou o dobro, ou o triplo. Então, como funciona nesse quesito coletivo, a pessoa, ela consegue manter o ambiente dela legal, para ela evitar a interferência dos outros, né, Sim. e também do terreno. E se também, aí já aproveitando uma outra pergunta, se quando alguém faz algo no próprio apartamento, já vai lá na estrutura e, de repente, se tiver alguma coisa, todo mundo, no fim das contas, Se fica beneficia, melhor, é. tá? Vamos lá. Eu faço muito em apartamento. A energia é da terra. Então, a gente vai limpar o local. É desde onde a pessoa mora, todo o quarteirão, tá? Então, tudo que tiver lá de energias densas, de portais, de entidades, a egrégora limpa. Mas eu tenho uma cliente que ela falava assim para mim, Thaís, aqui eu faço proteção no meu apartamento, né? Só que à noite eu vejo muita coisa. Ela via entidades, ela via seres extraterrestres, ela via de tudo. Por quê? Porque a gente estava limpando lá o local, mas tinha um dos portais, era o que ela se conectava. Então, ela mesma abria os portais. Então, a gente limpa, só que se a pessoa continua, ela não sabia, tá? Era sem querer que ela fazia. Se a pessoa continua fazendo aquilo, né, aquele ancoramento errado, ela abria os portais. Então, estava tudo certo durante o dia, quando ela dormia, à noite, apareciam essas entidades no apartamento dela. Ela falou, mas o que está acontecendo? Daí eu falei, tá, mas o que você está fazendo? Você tem algum ancoramento, né? O que você... eu faço, né, algumas coisas aqui, tal, tal. Eu falei, então, você não vai poder mais fazer, porque você está abrindo um portal que não é legal, está prejudicando você. E aí, depois da limpeza que a gente fez, ela parou de fazer, ela nunca mais viu. Então, nossa, claro, né? Tem toda a interferência do local, mas tem interferência individual também. Então, se a pessoa faz uma coisa boa, beneficia todo mundo. Se a pessoa faz uma coisa não muito boa, vai também
reverberar nas outras famílias, né? E é legal você falar sobre isso, que daí já linka com as experiências fora do corpo, e também a gente vai falar sobre animais, proteção energética, tudo daqui a pouco, tá, pessoal? Mas vai ter aqui uma sequência. Você falou, eu vi um caso que era assim, apartamento ainda. O andar, ele tá ali com uma energia, mas tem setores e tudo mais. Sim. A pessoa saía do corpo, ela era espiritualizada. Ela contava o seguinte, ó, que tinham vizinhos problemáticos, cada um na sua individualidade, então tinha alguns lugares que a energia não era muito legal ali. Só que quando ela saía do corpo, ela via na porta do apartamento dela 2 cães, um de cada lado da porta. Uhum. Por quê? Porque ela fazia práticas, tal. E aqueles cães eram Protetor. como guardiões. E ela falava que só via no apartamento dela. Nos outros, era como se tivesse um cerco aberto, terra de ninguém ali, sabe? Isso no andar que ela morava. Então, é interessante também que as pessoas compreendam que, às vezes, ela pode também estar preocupada com o ambiente, mas ela tem uma certa proteção Tem. pelas atividades que ela realiza, né? Legal você falar isso. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Numa saída do corpo, uma das saídas do corpo, eu tava, quando a gente sai do corpo, a gente vê as coisas meio marrom, meio escuro, turvo, né? Você sabe que tá na tua casa, mas parece que... Uma névoa. Tipo Stranger Things, é exatamente aquilo lá. E aí você olha, você fala, nossa... E aí eu fui pra porta. E a hora que eu fui pra minha porta, adivinha? Tinham 2 cachorros enormes, pretos, tipo, sabe aqueles lobão bem peludo mesmo? Assim. Daí na hora eu falei, é proteção. Por quê? Porque eu faço todo o esquema lá da minha casa, né? Toda a proteção, eu ancoro todo dia com a egrégora, a gente trabalha, né, com espiritualidade, então você vê que tem a proteção. Quando eu falo que é ancoramento, as pessoas às vezes não entendem, até é legal explicar. Quando eu começo a fazer uma terapia e ancoro com a egrégora, o que acontece? A gente chama as entidades. Então, quando eu faço, por isso que é legal ter egrégora para fazer qualquer tipo de terapia. Quando eu faço, eles criam um círculo de proteção em volta lá da minha casa, onde eu faço a terapia, né? Então, toda vez que pode ser que, claro, a gente não tem como controlar 100% tudo ao mesmo tempo, né? Então, se viesse alguém que quisesse entrar para atrapalhar o meu trabalho, não entra. Como esses cachorros na porta. Eles têm medo, porque eles se plasmam de cachorro enorme, né? Para dar medo mesmo. Igual um Exu quando chega no umbral. Ele não vai de anjinho com asinha, porque se ele chegar lá, eles vão dar risada dele. Falar, você tá fazendo o quê aqui? Eles vão lá com cachorro, eles são um bope do umbral, vamos dizer assim. Eles chegam lá para dar medo mesmo, para se plasmar com medo, para as pessoas terem respeito. E muitas vezes conseguir fazer o trabalho deles lá, né? Então, por isso que a gente fala, o pessoal fala assim, mas o meu mentor não pode ir no umbral resgatar? Pode, se ele estiver junto com o Exu, ou se plasmar de alguma coisa que dê medo naquelas entidades que estão lá densas, ele pode acontecer. Isso que é ancoramento. Você tem que ter gente mais densa para o espírito olhar e falar assim, eu não vou mexer aí. Aconteceu uma coisa comigo muito interessante. Quando eu mudei para um apartamento, começou a dar errado umas reformas que a gente estava fazendo, né? Eu falei, caramba, o que tá acontecendo, né? Que tava lá trabalhando tudo, e aí a gente não conseguia colocar um vidro na sacada. E quando o cara colocou, quebrou um pedaço da parede. Eu falei, como assim quebrou? Que estranho, né? Mas tudo bem. Aí eu achei que tinha alguma coisa estranha. Aí eu ancorei com a egrégora, e a egrégora falou, então, tem pessoas aqui que trabalham com energia muito densa e que não gostaram de vocês e que estão mandando energias negativas para cá. Mas, quando eles começaram a mandar energia, você estava ancorada e eles viram que não dá para mexer aí. Então, eles arregaram. Então, eles viram que tinha proteção. Então, eles tentaram. Só que quando eu comecei a fazer a proteção todo dia, eles não conseguiam entrar, porque eles tinham medo. Então, eu não sei como que a egrégora se plasmava para essas outras entidades, que é outro tipo de egrégora, que eles pararam. Nunca mais teve reclamação, tá uma belezinha. Por quê, né? Porque assim, tem todo sentido. Tem a questão do animal de poder também, tem uma conexão muito espiritual, né? Sim.
Eu já tive experiências com Exus que vinham como felinos, panteras e tudo É mais. muito legal. Cachorro também, muito, né? Sim. E uma vez até eu confundia, o cão ele rosnava perto de mim. Eu tava dormindo, né? E aí provavelmente tava vindo um ataque. Ele rosnava aqui, tava tipo com a pata assim em mim. Eu pensava que aquilo fazia parte de um ataque, mas na verdade aquilo era a defesa do ataque, É. né? Então assim, ele punha a pata aqui e começava a rosnar. Eu escutava o rosnado Sim, fora do corpo, claro. assim, meio que entre aquele momento de sair do corpo, escutava o rosnado. E aí eu ficava preocupado, pô, o que é isso? Vai me atacar? Não, era a defesa. Então, isso que você falou é super legal, porque quem tá em casa, aposto que alguém que você conhece ou você teve uma experiência parecida. Então, assim, a gente vai hoje ter a possibilidade de ajudar você a compreender o que é isso, né? Coloca aqui nos comentários se você teve alguma experiência diferente ou similar a essa. E aí a Thaís, ela sempre vem aqui, dá uma olhada nos comentários, responde, direciona, para você poder ter ali uma elucidação, beleza? Então é legal falar sobre isso, né? Porque às vezes aconteceu com o cara ali, ele tá tipo com a dúvida a vida inteira na mente. Olá, eu sou a Thaís Joia. Se você gostou desse corte, assista o episódio completo aqui na descrição e te convido também para ir lá no meu site, no taisjoiaterapias.com.br/mude de vida.